A analista de política Jussara Soares também acompanhou lá na capital esse dia de discussões, quando tentou se equilibrar as revelações da Polícia Federal com uma amizade de décadas. Mas aí, Jussara, boa noite para você. O problema é que no meio tinha um cargo importante, líder do governo no Senado, e proporcionalmente a esse cargo, uma demora para se decidir, pelo que parecia ser óbvio, né, Jussara? É isso, Márcio. Boa noite para você e a todos. Olha, Márcio, o senador Jacques Wagner, então líder do Senado, apostava muito nessa relação próxima com o presidente Lula para se manter na liderança, ou ao menos ter uma sobrevida no cargo e só deixar este cargo depois do recesso. Essa era a intenção, mas a pressão estava muito alta. E aí, neste caso, o presidente Lula tendo que ter o discurso para a sua reeleição, né? Lembrando que ele precisa se afastar do caso Master para manter, inclusive, o discurso que a pré-campanha do presidente Lula vinha adotando, criticando o senador Flávio Bolsonaro pelos contatos que mantinha com Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Então, manter Jacques Wagner como líder do governo no Senado, após ele ter sido alvo da Polícia Federal, era realmente ali insustentável essa avaliação de importantes integrantes do Palácio do Planalto, inclusive, como eu contei aqui ontem, do ministro Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro do presidente Lula na eleição passada, é o atual secretário especial de comunicação e também deve, em algum momento, deixar o governo para fazer a campanha do presidente Lula. Então, partiu muito de Sidônio e de outros ministros que já pensam na eleição, na campanha de reeleição, essa pressão para Jacques Wagner deixar a liderança do governo. Foi uma conversa de 2 horas, Jacques Wagner tentou ali dizer que foi uma conversa amigável, respeitosa, falou da amizade deles, mas o fato é que Jacques Wagner tinha ainda uma esperança de tentar demover, né, pelo menos ganhar esse tempo extra neste cargo da liderança do Senado. A questão, Márcio, é que para Jacques Wagner, e de um modo geral, Jacques Wagner ele era uma figura que quase extinção nesse mandato do presidente Lula, porque ele é um político mais velho, conhece o presidente Lula há quase 50 anos e, portanto, era a voz que muitas vezes conseguia contrariar o presidente Lula, falar não e colocar opiniões contrárias, muitas vezes necessárias, que nem todos os aliados, né, e auxiliares são capazes de fazer a um presidente da República. Agora é interessante, né, Jussara, que Jacques Wagner falava, não, eu preciso ficar no cargo para... Alegadamente ele falava isso, eu preciso ficar no cargo, já que a minha saída pode prejudicar a eleição na Bahia. O pessoal do PT falava, não, ele tem que sair para não prejudicar a eleição presidencial. De uma forma ou de outra, como é que o governo pretende evitar uma contaminação tanto na Bahia como na chapa presidencial com essa, não apenas com essa saída, mas mesmo com a proximidade entre Jacques Wagner e o Banco Master? Márcio, eu imagino, né, na verdade, conversando com boa parte de integrantes do PT, que nem eles têm essa resposta pronta ainda, pelo que eles dão a entender. O que eles falam é o seguinte: agora, esse momento, é respaldar Jacques Wagner pela sua história, defendê-lo pela sua idoneidade e falar, ele vai se defender e os fatos serão esclarecidos. Mas o fato, a grande preocupação é, além dessa contaminação, uma possível contaminação na reeleição do presidente Lula, que tira o discurso do próprio presidente Lula, que vinha atacando Flávio Bolsonaro, tem a questão da Bahia. Afinal de contas, Jacques Wagner foi alvo dessa operação pelas relações de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Worcaro, lá na Bahia, onde tudo começa a ser construído e quando ele começa a fazer negócios com o então governo da Bahia, do qual o senador Jacques Wagner também foi governador da Bahia. Então, essa é a questão. E tem uma grande preocupação. Bahia é um estado muito importante dentro da estratégia petista. Pode lembrar que hoje o governador Jerônimo Rodrigues, ele não tem folga nas pesquisas de intenção de voto. Então, o agravamento dessa situação, eventuais novas revelações podem e muito atrapalhar esse palanque petista na Bahia. A questão essa é hoje aqui que o PT precisa resolver de modo geral. Então, o primeiro passo para tentar blindar, para conter esse desgaste, tanto na campanha nacional quanto na Bahia, é essa saída de Jacques Wagner. Mas, claro, eles vão dizer o seguinte: ele vai se defender, vai se dedicar e vai trabalhar pela campanha.
haver aí, agora tem um fator que todos eles não sabem exatamente o que pode vir. E se vier novas operações da Polícia Federal, quais serão os avanços deste inquérito? É isso que preocupa e deixa todo mundo ali em estado de alerta, porque pode ser fatal, tanto para a reeleição do presidente Lula, quanto para a reeleição de Jerônimo Rodrigues lá na Bahia também. E fora também para os outros candidatos que já aparecem, ou pré-candidatos, que também já se envolveram de uma forma ou de outra no Banco Master. A gente está olhando para frente, próximas investigações, o que mais vai surgir, sem esquecer o que já surgiu e ainda está sendo investigado e ainda precisa ser apurado com muita atenção. Muito obrigado, Jussara Soares, que volta... Só se você me permite rapidamente, lembrando que o próprio Jacques Wagner vai concorrer à reeleição e também o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, também disputará uma vaga no Senado.